Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ortiz Coelho e a gente vai dar início à parte 2 da nossa aula sobre o que é linguagem. Comigo no slide. Quando você percebe aqui no nosso slide, pessoal, a gente tem por que que o homem usa a linguagem? Qual é a finalidade da linguagem que o homem utiliza? Essa habilidade humana, habitual, unicamente, exclusivamente intelectual. Por que que o homem usa a linguagem? É essa a ideia que nós temos hoje. Ele usa para duas finalidades específicas. A primeira dela, pessoal, é a mais primária de todas, que é justamente essa ideia, é justamente essa possibilidade de comunicar, se acompanhe comigo no slide, comunicar-se com o outro. O homem usa a linguagem para poder se comunicar com o outro, para poder se expressar, para poder partir para o diálogo. É por essa ideia que o homem usa a linguagem, para comunicar-se com o outro, como você consegue perceber no nosso slide, tá bom? Ele usa a linguagem com essa função precípua de se comunicar com o outro. Exemplo, nós temos aqui uma charge da Mafalda, tá? E a amiga da Mafalda falou o seguinte: tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender cortes e costura. Não, não posso. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica e etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Ou seja, até aqui, a amiga da Mafalda, ela tem uma postura totalmente diferente das mulheres tradicionais, da concepção tradicional de uma sociedade em que a mulher tem que ficar no corte e costura. Essa menina representa tipicamente, até aqui, um ideal de empoderamento da mulher. Aí o ideal que a mulher vai se dedicar à ciência, que a mulher não vai se reproduzir o papel social da mãe e da avó, historicamente impostos a esta mulher. E aí o que ela coloca? Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética, desculpe, me atrai. Adoro a cibernética. Gente, preste atenção nesse texto. Você percebe claramente aí que existe uma ruptura, que existe de fato uma ruptura completa e total dentro do texto ao que a amiga da Mafalda queria falar. Se você observar, a amiga da Mafalda inicialmente quis o empoderamento. Ela quis de fato assumir que como mulher ela não iria submeter às amarras seculares que historicamente prenderam esta mulher num local específico de fala, num local específico do corte e costura, dos afazeres domésticos. Esta mulher não vai submeter a isto. E se a gente observar bem, observando aqui, ó, só para a gente poder ilustrar, observando bem no terceiro quadrinho, só para a gente poder ilustrar com vocês rapidamente, observe o nosso recurso na tela. Você percebe, olha, o entorno que ela usa. Ela usa um entorno exaltado de quem levanta o dedo e fala alto. Típico de quem está em um discurso, típico de quem está em afirmação de um ideal. Só que no quarto quadrinho, ela complementa dizendo o seguinte: quando eu crescer, todo mundo imaginou, eu vou ser cientista, eu vou ser de fato uma mulher diferente, exercerei uma profissão que foi negada às mulheres. Mas não, o que ela fala? Ela fala que quando crescer, vai comprar uma máquina de tricô. Ora mais, a máquina de tricô, qual é a função dela? Tricotar, costurar. Então, ao invés dela fazer corte e costura com agulha e linha, ela vai fazer corte e costura com máquina de tricô. Ou seja, ela vai mudar o instrumento, mas vai continuar com o mesmo ofício. Ela vai mudar o meio, mas não vai mudar o fim. Então, querendo ou não, você percebe aqui que você tem uma surpresa no final do texto. Você tem no final do texto, no último quadrinho, algo que contradiz totalmente toda a construção de sentido que ela elaborou até então. E isso nós vamos chamar carinhosamente, anota no seu material, de quebra de expectativa. Pessoal, para ilustrar melhor, eu vou colocar aqui uma dica. Eu vou colocar para vocês aqui no quadro branco, anota no seu material, se liga se liga na dica do professor Ortiz Coelho, aula 2 de linguagem. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve no nosso canal, tá?
professor Ortiz Coelho. Todos os dias estamos postando dicas de língua portuguesa, estamos postando dicas para o Enem. Se inscreve lá, galera. Então, vamos lá. Gente, aqui no Se Liga na Dica, preste atenção. Qual é o Se Liga na Dica? Um conteúdo que vai cair no Enem. É o chamado conteúdo que nós chamamos ele de quebra de expectativa. Opa, desculpe. Quebra de expectativa. Tá certo, gente? Nós temos o conteúdo da chamada quebra de expectativa. Professor, que conteúdo é esse? Esse conteúdo é justamente o que a Mafalda fez no texto dela. A Mafalda, no texto dela, faz uma total e completa quebra de expectativa. Se você observar, a Mafalda, ela quebra totalmente a expectativa do texto. Professor, mas me ajude, o que seria quebra de expectativa? Se liga no nosso quadro branco, gente. Se liga no nosso quadro branco. A quebra de expectativa, pessoal, eu vou dar um bizu para vocês. Um bizu para vocês. Vai ser simplesmente, coloque assim no seu material, vai ser simplesmente a quebra, tá? A quebra da progressão, semântica do texto. A quebra da progressão semântica do texto. Professor, o que é quebra da progressão semântica do texto? Eu vou colocar aqui na frente. Ou seja, o texto inicia e desenvolve com um dado sentido, eu vou colocar aqui, ó, sentido X, tá bom? Mas, ao final, na conclusão, muda-se completamente o sentido até então desenvolvido. Essa é a ideia, ou seja, temos um sentido Y. Essa é a ideia que nós temos no texto. Essa ideia do texto, ela é muito clara. Por que ela é muito clara? Porque você percebe que durante boa parte do texto, você teve um sentido. Qual era o sentido da nossa personagem? Qual era o sentido da nossa tirinha? O sentido da tirinha era justamente que ela não seria uma mulher que queria submeter às amarras circulares impostas ao gênero feminino, aquele trabalho imposto a mulheres, aquele trabalho imposto ao gênero feminino. Não. Ela iria ser uma mulher de ciência e, portanto, ela não iria fazer corte e costura. Mas o que aconteceu, meus queridos e minhas queridas, o que aconteceu, meu aluno do Enem que vai passar, o que aconteceu, meu inscrito do canal, aconteceu simplesmente o seguinte: no final, ao invés dela ir para uma profissão que, de fato, ia romper todas as amarras engedrantes contra as mulheres, patrocinadas pelo masculino, pelo falocentrismo, pela heteronormatividade, pelo patriarcado, o que aconteceu? Não, ela comprou uma máquina de corte e costura. Então, se ela comprou uma máquina de tricô para fazer corte e costura, ela vai continuar fazendo corte e costura a vida toda. Só que ao invés de usar os instrumentos da avó, ela vai usar instrumentos modernos. Vai mudar o meio, mas, repito, não vai mudar a profissão. E eu pergunto a vocês, quando você lê os 3 primeiros quadrinhos, você imagina isso? Você imagina que ela vai fazer isso? Não. Você imagina que ela vai mudar? Você imagina que ela vai evoluir? Você imagina que ela vai ser uma mulher diferente, empoderada? Mas no final, ela acaba, mais uma vez, seguindo o mesmo caminho da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó, e gerações para trás. Logo, você pensou uma coisa, você pensou X, e aconteceu outra. Você pensou Y. Isso nós chamamos carinhosamente de quebra de expectativa. Muito bem, meus lindos e minhas lindas. Estamos muito bem nesse conteúdo. Isso vai cair no Enem? Vai. Isso vai despencar, sem sombra de dúvida. É uma das técnicas mais empregadas na prova do Enem, sobretudo desde 2009, que é o período que o Enem realmente virou vestibular unificado. Antes era só um teste para as escolas. Nós empregamos. Então, olha o nosso quadro como ele está maravilhoso. Olha o nosso quadro como ele está fantástico. Outra dica interessante para vocês é que a gente também tem outros nomes. A gente também tem outros nomes. Eu vou colocar aqui numa cor mais fácil para vocês, tá? Vou colocar aqui nessa cor. A gente tem outros nomes. Outros nomes que podem cair no
Enem. Outros nomes que podem cair no Enem, porque já caíram. Quais são os outros nomes que isso pode ser chamado, gente? Vamos lá. Nós podemos chamar também de jogo com o inesperado, tá certo? É outro nome que pode acontecer, é o jogo com inesperado. É ruptura, olha aí, ruptura ruptura semântica, tá certo? Ruptura semântica. São dois nomes que podem cair. Jogo com inesperado, ruptura semântica. Também pode ser cobrado para vocês esse outro nomezinho aqui, que inclusive já foi cobrado algumas vezes no vestibular da UPE e é possível que o Enem cobre, tá? Além da quebra da expectativa, além do jogo inesperado, além da ruptura semântica, é inversão de sentido. São outros nomezinhos que frequentemente a gente vê nessas provas, tá? E eu quero que vocês tenham todos esses nomes em mente. Eu quero que vocês vão para a prova do Enem preparados, vacinados, batizados contra esses nomes. Então vamos lá. Primeiro, jogo com o inesperado, tá? Primeiro nome que pode ser cobrado para vocês, além da quebra de expectativa, é esse. O outro nome que pode ser cobrado é ruptura semântica, já vi cair em prova, tá certo? E por último, nós também temos ainda a ideia da inversão de sentido. São os 4 nomes que eu chamo a atenção para vocês na prova do Enem. Toda vez que o texto vai num sentido e depois ele quebra para outro, nós chamamos isso de quebra de expectativa, jogo com o inesperado, ruptura semântica e inversão de sentido, tá bom? São alguns nomes que podem ser cobrados na prova de vocês, são alguns nomes que podem cair para vocês e eu quero que vocês tenham ele em mente. Anotem esses termos, guardem isso, porque isso não cai em prova. Isso despenca, desmorona e desmancha bem na tua frente. E você vai acertar, porque você está no canal, você assiste essa aula e confia em mim, já trabalho com isso há muito tempo e até hoje eu nunca deixei ninguém na mão no que se tange à língua portuguesa. Tá bom? Então vamos lá. Professor, me dê um exemplo. Me dê um exemplo clássico, além do que o senhor colocou naquela questão de quebra de expectativa. Em outros momentos no canal, eu vou trazer várias questões sobre quebra de expectativa. Mas um exemplo, só para a gente ilustrar, olha aqui para mim a situação, olha aqui para mim. Imaginemos que você está numa festa. Imaginemos que você está numa festa de Wesley Safadão após a quarentena, você está liso, você só tem o dinheiro da entrada para tomar 2 latinhas de Coca-Cola, e aí você está lá de boa, ouvindo a música, tá certo, tranquilo, e chega para você aquela menina linda, maravilhosa, tração nas 4 rodas, que você sempre quis e que ela nunca te deu a menor bola. Essa menina chega para você toda feliz, alegre e radiante e fala: olá, fulano, como é que você está? Quanto tempo? Você não sabe que eu morri de saudade de você na quarentena? Aí você vai dizer: oxe, eu? Peraí, tá falando comigo? É sério? Tá falando comigo? Sou eu mesmo? Tem certeza que sou eu? É você mesmo, seu bobo, eu tô falando com você. Mas me diga, e aí, você tá sozinho hoje? Você tá bem aqui? Eu tô com tanta vontade de falar com você. Aí você diz: peraí, me belisca que eu tô sonhando. A menina tá falando comigo. Aí você, todo feliz, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes. Aí você vai e diz: não, eu tô bem, tô sozinho, tô sozinho. Pois vamos dançar comigo. Aí você começa a dançar com ela a noite toda, aquele vaco-vaco, aquele vai-vai, aquele esfrega-esfrega, pá, pá, pá. Resultado: você está achando que ela está na sua. E ela, de repente, fala: olha, eu queria te dizer uma coisa, mas eu tô com muito medo. É uma coisa que eu queria te perguntar muito antes da quarentena. E após a quarentena, não tive como falar com você. E hoje eu quero aproveitar esse momento para dizer o que está dentro do meu peito, o que está dentro do meu coração. E que, de fato, eu não tenho mais como esconder. Porque a quarentena me fez pensar que eu tenho que viver o hoje e não pensar no amanhã, porque o amanhã pode não existir. Aí você fala: porra, meu Deus. Aí tu fala assim: diga. Aí ela vai e diz: eu posso falar? Aí você fala: abra o seu coração. Aí ela vai e fala o seguinte: mas se eu falar, você promete que não vai ficar com raiva de mim? Que independentemente do que você responder, você ainda vai ser meu amigo? Aí eu falo: não tenha medo de ser feliz. E ela chega bem pertinho,
com aquele batom vermelho, aquele perfume Angel, e diz o seguinte, olha, ei, me arruma teu amigo. Porra, cara, peraí. Olha o que aconteceu. A pessoa chegou para ti e pediu para você arrumar o seu amigo para ela. Ou seja, ela não estava afim de você, ela estava só te usando como correios, como telefone sem fio, como o acuviteiro, cupido da história. Só que eu pergunto, tu estava nessa situação, tu sempre teve afim dela, você sempre gostou dela, ela veio toda sugestiva, ela estava te abraçando, ela estava dançando contigo, ela estava toda emocional. Tu imaginava que ela ia pedir para tomar a porra do teu amigo para ela? Não, você não imaginava. Você achava que ela estava afim de você. Então, você pensou uma coisa e aconteceu o quê? Outra. Eu pensei A e aconteceu B. Eu pensei X e aconteceu Y. Ou seja, a história ia no rumo e no final teve uma reviravolta. Isso nós chamamos de quebra de expectativa, jogo com o inesperado, ruptura semântica e, diga comigo, inversão de sentido. Também pode cair na prova como inversão de papéis. Tá bom? Como inversão de papéis. Tá ok, pessoal? Tranquilo, meninos e meninas, queridos alunos que vão fazer o Enem. Vamos nessa. Essa dica, carimba que é top. Por que carimba que é top? Porque você vai acertar, você não vai errar esse tipo de questão na prova do Enem. E para quem não é marinheiro de primeira viagem, para quem já está há um bom tempo querendo a vaga no seu curso dos sonhos no Enem, sabe que o que eu estou falando cai, o que eu estou falando despenca. E o que eu estou falando é importante para você conseguir o seu sucesso, a tão sonhada aprovação na prova do Enem 2020, porque esse ano tem Enem. Ok, pessoal? Estamos resolvidos? Voltemos para o nosso slide. Pá, na tela, slide com vocês. Olha aí. Então, dentro desse conteúdo, a primeira função que se utilizou a linguagem é para se comunicar com o outro. A pessoa usa para se comunicar com o outro. Nesse caso, a Mafalda comunica-se com a amiga dela, a linguagem. E você percebe que a linguagem, tanto verbal, por parte da menina, da amiga, como a linguagem facial, ou seja, uma linguagem não verbal corporal da Mafalda, que vai ficando sorridente, ó. A Mafalda, eu vou até destacar aqui para vocês, ó. A Mafalda, ela fica sorridente o tempo todo ela fica sorridente com as condutas da menina, ó, tá achando legal. Por quê? Porque tá vendo uma mulher se empoderando, tá vendo uma menina com pensamento totalmente diferente da avó e da mãe dela, menina que tá evoluindo. Mas no final, ó, quando ela percebe o que realmente ela tá falando, Mafalda fica triste. E ela fica triste sem dizer uma palavra. Ela fica triste simplesmente com as expressões corporais. Logo, eu estou diante de uma linguagem de que tipo? Uma linguagem não verbal. Tá bom? Primeiro ponto, comunicação. Base. Só que o ser humano é complexo. O ser humano é extremamente complexo. E ao ser complexo, o ser humano ele não se contentou em apenas se comunicar. Ele também usou a linguagem para expressar o seu eu interior. Ele procurou a linguagem para poder explicar perguntas que remontam dentro deste homem. Então, outra função que o homem usa muito a linguagem é para entender a si próprio, para entender o eu. E toda vez que o homem usa a linguagem para entender a si próprio, para entender o eu, nós chamamos isso de poesia ou linguagem metafísica. A linguagem metafísica, gente, ela é introspectiva. Por que ela é introspectiva? Porque a grande função dessa linguagem metafísica, pessoal, é bom a gente ter isso aqui em mente, a grande função dessa linguagem metafísica é justamente fazer com que o homem procure entender a si próprio. Procure entender a si próprio. Isso nós chamamos de poesia metafísica ou poesia introspectiva, como nós estamos destacando no slide para você, tá, gente? Esse material, a gente está fazendo ele bem didático para vocês poderem acompanhar como se eu estivesse copiando no quadro na sala de aula. Então, vamos lá. O que é entender a si próprio? O homem usa a linguagem para poder descobrir seus problemas, para poder expressar seus sentimentos, falar suas angústias. Então, é muito comum dentro da poesia, eu vou lembrar da segunda geração romântica no Brasil, que é a geração do sofrimento, a geração do mal do século, a geração do amor à flor da pele, aquela geração em que usaram a poesia para expressar os sentimentos interiores.
Porque o poeta da segunda geração romântica, e você vai ver isso em literatura, ele é um poeta que não está preocupado em falar para os outros, não. Ele nunca se deu ao prazer de viver o seu amor. Ele queria um amor interno, porque o amor dele era tão puro e tão grande que ele acreditava que não era possível viver em vida. Daí ele vai viver em morte, o escapismo, a fuga da morte. E a poesia desse poeta da segunda geração romântica é muito do adolescente de primeiro amor. É muito do adolescente que está sentindo toda essa convulsão de sentimentos, emoções, sensações dentro dele e que não externa, mas dentro dele ele vive um turbilhão. E o ser humano usa a linguagem também para compreender como ele se sente, porque nós somos um ser sensitivo, não só intelectual, mas emocional. E aí nós temos aí um texto, olha o que ele traz. Esse texto é de Fernando Pessoa. Olha o que ele diz. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a lá quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que eu sou é nada, eu quero ir buscar quem eu fui, aonde ficou. O texto de Fernando Pessoa, ele é extremamente interessante. Em outro momento, eu vou analisar essa poesia com vocês. Mas, em resumo, ele diz o seguinte, olha, a criança que eu fui. Entenda a criança aqui, eu vou até destacar para vocês, entenda a criança nesse texto como símbolo de inocência. Entenda a criança como símbolo de inocência, tá? Que fui no sentido passado, algo que já está para trás. A inocência que eu fui, a pureza que eu era, a pessoa boa que eu fui, chora na estrada. Por que chora na estrada, professor? Porque essa criança eu deixei para trás. Essa criança ficou para trás. Então ela chora desesperada na estrada, porque ela foi esquecida. Deixei-a lá. Observe aqui, deixei-a. Quando você pega o termo deixei-a, o poeta denota que foi uma escolha que ele fez. Ele não foi obrigado a deixar de ser quem ele era. Ele escolheu, deixar aquela pessoa para trás. Ele escolheu mudar, ele escolheu deixar de ser quem ele era, quando ele veio ser quem ele é hoje. Deixei-a lá quando eu vim ser quem sou. Ou seja, esse sou, ele entende como presente. Mas hoje, vendo que eu sou é nada, olha o que ele traz. Hoje, ele vendo que, de fato, a pessoa que ele se tornou é ninguém, a pessoa que ele achou que seria boa não é boa, o futuro que ele queria alcançar e que ele alcançou não era o que ele pensava, o conceito de felicidade que ele nutriu a vida toda, quando ele chegou lá, ele viu que não era felicidade. Passou a vida toda buscando bens materiais, buscando sucesso, buscando reconhecimento, como se isso fosse a felicidade, e descobriu que isto é nada. Porque ele deixou de ser quem ele era, passou por cima de pessoas, negou seus próprios valores para chegar no sucesso, para ver que o sucesso é nada. E hoje ele quer. Hoje ele tem esse desejo, embora inalcançável. Eu quero ir buscar quem eu fui, onde ficou. Porque ele vive um sentimento de arrependimento. Ele vive um sentimento de frustração. É o sentimento que o Fernando Pessoa ele vive hoje. Um sentimento de arrependimento, ele vive um sentimento de frustração. Tá ok, meninos? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Então, pessoal, a gente, dentro dessa interpretação, fica claro para vocês como é que funciona a questão da linguagem. Porque Fernando Pessoa escreveu esse texto, A Criança que Fui Chorar na Estrada, para procurar demonstrar o sentimento de arrependimento e de desejo de voltar, o desejo de retorno, o desejo de fazer tudo diferente, que muitas vezes muitas pessoas têm. É muito comum o arrependimento e o desejo de voltar atrás. O problema é que a vida ela é para frente, ela é evoluindo e não involuindo. Então, o sentimento que ele retrata aqui é comum das pessoas, de entender que fez errado, de entender que poderia ter feito melhor, de querer mudar decisões. Mas decisões que você faz não tem como ser mudadas. Inclusive, assistir essa aula, inclusive estudar para o Enem, é uma decisão que você faz agora e você não tem como mudar no futuro. Porque as oportunidades que você tem agora, a chance de fazer o agora é o que vão definir o seu futuro. Vão definir se você estará satisfeito ou não no amanhã. O hoje ele é transitório. O amanhã está sendo construído. E o rio que passa na tua frente nunca mais será o mesmo. Pois quando você entra no rio e você sai e entra de novo, já não são as mesmas águas. Então não perca essa oportunidade. Não deixe o rio passar na sua frente, tá bom? Pessoal, voltando para cá, a gente tem modalidade da linguagem. Nós trabalhamos a linguagem em 3 modalidades. Linguagem não verbal, linguagem verbal e linguagem mista.
Professor, linguagem não verbal é o que tem verbo, linguagem não verbal é o que não tem verbo, verbal o que tem verbo. Não, não é isso. Linguagem não verbal é aquela que não usa palavras. Porque, na verdade, dentro da classe morfológica, a palavra mais forte é o verbo. Por isso que você coloca linguagem verbal, porque o verbo é a palavra mais significativa dentro de um enunciado, a mais forte. Então, querendo ou não, a linguagem verbal não verbal, não é a que não tem verbo. Linguagem não verbal é a que não tem palavras. É a linguagem, pessoal, que usa desenhos, usa pinturas, usa fotos, gestos, símbolos, imagens em geral. Toda vez que eu tiver um texto que eu uso imagens, que eu uso símbolos e gestos, eu tenho uma linguagem não verbal. Aqui eu tenho um exemplo ilustrativo, que eu vou até destacar para vocês, para vocês poderem pegar aí com mais propriedade. Se liga nesse quadrado que eu vou desenhar aqui, se liga no quadrado. Nesse quadrado aqui, pessoal, você percebe claramente que eu tenho uma linguagem não verbal. Por quê? Porque o personagem está com as mãos para trás e na boca, onde ele iria falar, onde iria emitir palavras de forma oral, você percebe que tem um X, sentido de proibido. Então, na ideia da linguagem não verbal, é justamente você utilizar imagens de forma geral, você usar essas imagens, tá bom, pessoal? Tranquilo até aqui, galera? Todo mundo entendeu? Show de bola? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso material. Dentro da ideia da linguagem não verbal, é importante você ter em mente que a linguagem não verbal ela vai se basear justamente em não ter palavras, em não usar palavras, tá? E nós temos vários tipos de linguagem não verbal. Exemplos aí. Nós temos placas de trânsito. Essa placa, por exemplo, aqui, senhores, no canto superior esquerdo, tá? É proibido fogueira em área de camping. Aqui é preferencial, banheiro feminino, banheiro masculino, tá certo, galera? Aqui são símbolos, que aqui eu coloquei os nomes para você entender. Mas esses símbolos, geralmente, só tem os símbolos na lata de lixo. O azul é papel, o verde é vidro, o vermelho é plástico, o amarelo é metal. Aqui você vai ter o símbolo da mangueira, do hidrante, do extintor, e você vai ter aqui o símbolo de área de fumantes. Então, querendo ou não, a linguagem não verbal tem vários tipos. Lembrando que aqui eu coloquei alguns nomes só para vocês saberem o que os símbolos significam, mas em geral aparecem só as imagens, tá? A linguagem não verbal pode vir por fotos. Você tem aqui, por exemplo, essa imagem, que aqui é o chamado pop art. Por que é o pop art? O pop art, vocês vão ver isso aqui em História da Arte, ele vai ser, vou até colocar aqui no canto para vocês destacarem, bem aqui no canto, você vai ter pinturas, tá? Pinturas, ou pop art, ou arte dos pop stars, vai ser justamente aquele movimento artístico que vai ganhar força para representar autoridades políticas e para representar, para representar celebridades. E aqui você tem a figura do Che Guevara. O Che Guevara, para quem não conhece, é um dos maiores símbolos pela luta socialista e comunista na América. Ele era argentino, rico, rodou a América inteira distribuindo ideais de comunismo e socialismo na América e foi um dos líderes da Revolução Cubana de Fidel Castro em Cuba, tá bom? 1959. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a representação dele. Ele representa todo o ideal de um socialismo na América, de um revolucionário na América. É o nosso querido Che Guevara. Aqui do outro lado, eu tenho a Débora Seco, quando gravou Bruna Surfistinha. Para muitos, Débora Seco é um símbolo de de corpo, é um símbolo de sexualização padrão. Loura, magra e de poucas medidas. Logo, é um símbolo muitas vezes inatingível. Aqui eu tenho aqui o Justin Bieber, né, que é símbolo da música teen internacional, e aqui o Seu Madruga, né, com um pouquinho de brincadeira, porque é uma paródia. Seu Madruga, quando eu costumo brincar em minhas aulas, com anabolizante para cavalo. Mas o Seu Madruga, que é o símbolo universal de quem não paga suas contas e quem sempre rola aluguel. Brincadeiras à parte, são todas fotos, e essas fotos falam por si só. Essas fotos são linguagem, essas fotos, elas são expressão, tá certo? Elas são expressão, tá? E por ser expressão, são linguagem não verbal. Outro exemplo são as esculturas. Aqui você vai ter aqui o homem pensante, você vai ter um homem pensante grego. A Grécia, lembrando que essa Grécia, ela representa a ideia do homem que pensa, o homem racional. Você vai ter aqui do outro lado o Buda, que esse Buda representa uma corrente filosófica e religiosa muito comum no Oriente. Você vai ter aqui um teclado, tá certo? Que é o símbolo do forró, um dos símbolos do forró. Vai lembrar aí, por exemplo, que nós temos aí o Frank Aguiar, que é o
conhecido como cãozinho dos teclados, tem essa marca registrada. E aqui o símbolo de muitos da infância de vocês, que é o Dragon Ball Z, com o Tenshinhan, com o Goku e com o Vegeta. São miniaturas. As miniaturas falam muito, representam muito. São uma linguagem também não verbal, tá bom? Certo, gente? Outro ponto importante são as Libras. Para quem não conhece, Libras significa Língua Brasileira de Sinais. E a Língua Brasileira de Sinais é justamente a possibilidade de você se expressar, você comunicar através de gestos, em que cada um dos gestos representa, de fato, uma comunicação. Essa Libra está intimamente ligada, quem quiser anotar, anote, à ideia da inclusão social, da ideia do não preconceito, da ideia de possibilitar pessoas que, por deficiência física, de não poder ouvir, de não poder expressar sons, os surdos mudos, eles poderem ser incluídos no meio social, eles não serem relegados à exclusão, não serem relegados para fora do convívio social. A Libras é, sim, uma importante ferramenta do uso social da linguagem, no que diz respeito à possibilidade de incluir grupos vulneráveis, grupos marginalizados, tá bom? E a linguagem não verbal. Já a linguagem verbal é o extremo reverso. A linguagem verbal, ela se baseia no uso de palavras. Quando você trabalhar com palavras, quando você trabalhar com vocabulário, você vai ter uma linguagem verbal. E a linguagem verbal, ela vai ser de duas formas. Ela pode ser linguagem verbal escrita, que é a linguagem verbal textual, linguagem verbal escrita, e ela pode ser falada, que é a chamada linguagem verbal oral. Por exemplo, quando eu escrevo no quadro, é linguagem verbal textual ou linguagem verbal escrita. Quando eu falo, é linguagem verbal oral, linguagem verbal falada, tá bom, gente? Nosso material aí. E a linguagem escrita, ela é muito importante, por quê? Porque a maioria dos textos e poesias da literatura são escritos. Por quê? Porque se na Grécia Antiga você não tinha muita ideia da escrita, era mais a questão do oral, que as grandes feitos, a Ilíada e a Odisseia, inicialmente foram transmitidos oralmente, isso tem um problema, porque a oralidade ela acabava se perdendo ao longo do tempo. Alguns detalhes, a fidedignidade do autor não era respeitada. Então, a linguagem escrita existe para que fique registrado fidedignamente, de forma fiel, de forma fidedigna, o que ele escreveu. Então, a linguagem escrita é muito habitual para a questão de registro, tá? Poesias e textos. E hoje é muito utilizado também para e-mail, para o MSN, é utilizada no WhatsApp, no antigo Orkut, no atual Facebook, no Twitter, nas redes sociais. A rede social, ela tem vida, tem imagem, mas o que mais viraliza na rede social são os textos, tá bom? Aí vou lembrar até daquele programa da Globo, né, BBB, que diz o seguinte: enquete e textão não resolve paredão. E enquete e textão é linguagem verbal, tá bom, gente? Então vamos lá. As duas modalidades de linguagem. Nós temos duas grandes modalidades, que eu vou aprofundar isso depois. Mas nesse momento nós temos de um lado a linguagem formal e do outro a linguagem informal. A linguagem formal é também chamada de culta ou padrão. E a linguagem informal é chamada de coloquial ou popular. Então aprenda isso. A linguagem formal é formal, culta, padrão. Já a informal é informal, coloquial ou popular. A linguagem formal ou culta é justamente aquela que você usa em ambientes formais, em ambientes não familiares. Geralmente são ambientes de entrevista, ambientes de reunião de emprego, ambientes de assuntos sérios. Já a linguagem informal é mais para o momento que eu estou relaxado, é o momento que eu estou em casa, é o momento que eu estou com meus amigos. Uma característica da linguagem formal é que ela usa a concordância perfeita. Na linguagem formal, você não tem erros gramaticais, você respeita a concordância, regência, crase, colocação, pontuação e acentuação. Já na linguagem informal, nós somos recheados de gírias, nós somos recheados de erros gramaticais. Para você entender melhor, o bizu é o seguinte: se você pegar um texto que ele tem gírias, linguagem informal. Se eu pegar um texto que ele é sem gírias, linguagem formal. E aqui eu vou trazer para vocês dica, eu vou trazer para vocês aqui informação. Olha aqui, ó, o Brasil sois vós, perfeitamente concordando, linguagem formal. Na outra, é nós, totalmente sem concordância, linguagem informal. Na outra, a gente vai, concordou, linguagem formal. A gente fomos, linguagem formal. Na outra, está tudo muito bem, linguagem formal. E aí, doido? Linguagem formal. Tá legal, mano? Linguagem formal. Então, preste atenção. Na linguagem formal é sem gírias, na informal é com gírias. Na formal eu digo assim,
nós estamos à procura de pessoas que queiram trabalhar. Na linguagem informal, eu falo, nós está querendo uns caras para segurar o trampo aqui, parceiro. Então, querendo ou não, para ficar bem claro, a linguagem formal não usa gírias e é a linguagem que eu tenho que pregar na minha redação. E a linguagem informal, ela usa gírias e eu não posso empregar na redação. Professor, eu posso dizer que tem linguagem certa e linguagem errada? Não, você não pode dizer isso. O que você pode dizer é que tem linguagem adequada para momentos adequados. Então, se eu estou numa reunião, se eu estou com meus clientes, se eu estou numa redação do Enem, o adequado é ser formal. Agora, se eu estou com meus amigos, estou em casa, estou brincando, estou inclusive num grupo de rede social, eu posso me dar ao luxo de ser informal. Porque não existe falar certo nem falar errado. O importante é falar adequado a cada situação. Quando eu estou em sala de aula, eu uso uma linguagem com vocês, eu me mantenho a maior parte do tempo formal. Quando eu estou falando com vocês no intervalo, eu brinco, eu tiro onda, eu falo palavrão. Por quê? Porque eu estou em um ambiente mais familiarizado, tá certo? Então, observe, não existe falar certo, não existe falar errado, existe falar adequado. E por último, tá? O último tipo de linguagem é a linguagem mista. O que seria essa linguagem mista, professor? O que seria essa linguagem mista? A linguagem mista, gente, é quando você junta a verbal com a não verbal. Se eu tiver só palavras, verbal. Se eu tiver só imagens, não verbal. Se eu juntar os dois, mista. Que é a linguagem muito típica das propagandas, tá certo? Marcelo Propagandas, tem aqui texto e imagem. Pepsi tem texto e imagem. Os 8 jeitos de mudar o mundo, tem texto e imagem. É muito comum linguagem mista em propagandas, é muito comum linguagem mistas em charges e tiras, tá bom, pessoal? Por hoje era só, tá? A gente vai ter mais aulas sobre os conteúdos. Eram essas dicas que eu queria dar para vocês. Por favor, nos sigam nas redes sociais. Nós temos lá o Instagram, Dr. Ortiz Coelho, o Twitter, @Ortiz Coelho, e nós temos o canal Professor Ortiz Coelho. Qualquer dúvida, você pode comentar nos comentários, você pode dar sugestões, você pode pedir temas. Estamos aqui para ajudar você a passar no Enem. Foi um prazer estar com todos vocês e a gente se vê na próxima aula. Foi um prazer e até mais.